Olá, amigos colecionadores, eu sou o Ricardo Sócio, mais um videozinho com microfone, atendendo a pedidos, né? Hoje eu vou falar sobre uma notícia que eu vi ontem na internet a respeito da preparação para lançamento da antologia de Aliens em Blu-ray. Eu vi uma entrevista do James Cameron em que ele disse que esteve envolvido na preparação desses filmes, na remasterização, particularmente do filme dele, né? Não sei se ele esteve envolvido na preparação de todos os filmes. E o que preocupou todo mundo foi o seguinte: ele disse que o filme passou por uma ostensiva remoção de granulação, uma limpeza de granulação. Bom, todo mundo já ficou de cabelo em pé, né? Não apenas por causa de puritanismo, né, de querer que o filme seja igual ao cinema, mas porque está todo mundo preocupado com os desastres que têm sido as transferências onde tem havido muito digital noise reduction, né? A gente tem os exemplos aí da péssima transferência de Predador para Blu-ray. A pior de todas, talvez, Gladiador, né, em que houve uma lavagem, né, na imagem e depois um excesso de edge enhancement. Acabaram tendo que lançar de novo o filme em Blu-ray menos de um ano depois do lançamento original, né, para consertar essa... E aí prejudicando todo mundo que tinha comprado no início. Mas o que eu vou falar especificamente é sobre um aspecto que ninguém está dizendo. Eu vou falar especificamente sobre... o fato de que os filmes que estão tendo as piores transferências para Blu-ray em relação ao problema da granulação são filmes que foram fotografados originalmente em processos em processos esféricos e não em processo anamórfico, né, para obtenção da imagem widescreen. Né? A gente pode obter o widescreen tanto usando lentes anamórficas quanto usando lentes esféricas. Mas eu vou explicar a diferença dos dois processos para a gente entender por que todos os filmes que estão tendo esse problema de granulação são filmes que foram produzidos em processos esféricos e não em processos anamórficos. É difícil de explicar, eu vou usar uns desenhinhos na tela do computador para ver se eu consigo passar para vocês a mensagem. Então vamos lá, eu vou tentar começar a explicar usando esse esqueminha aqui, né? Vamos começar pela filmagem widescreen usando lentes esféricas. Vamos lá. Rapidinho porque, né, o tempo no YouTube é curto. Essa aqui é a nossa cena. Isso aqui é o ator, né, o cenário. É o que existe no mundo real que está na frente da câmera que está sendo filmada. O negativo é um de 35mm. Tradicional, uma área de imagem 4x3. Só que o diretor pretende que no cinema esse filme seja exibido no formato widescreen de 2.35. Como eu expliquei para vocês, uma lente esférica ela não provoca deformação nem na horizontal e nem na vertical. Ela registra a imagem no negativo exatamente na mesma proporção e no mesmo formato em que ela está enxergando a imagem no mundo real. O problema é que o negativo de 35mm tem uma área de registro de imagem de 4x3, portanto não é wide, é uma imagem praticamente quadrada. Como é que ele vai fazer para que isso aqui que ele registrou se transforme nisso aqui? Isso vai ficar a cargo do laboratório. Esse negativo vai para o laboratório onde serão feitas as cópias. E na cópia vai ser delimitado a área que o diretor pretenda que seja a área de extração. A área de extração, no caso aqui, vai ser isso aqui, do topo do telhado até o pé do ator. É isso aqui. Essa é a área de extração que ele pretende. Então aqui a gente tem o que vai ser feito do excesso de imagem. O excesso de imagem vai ser simplesmente mascarado. Mascarado mesmo, num formato que a gente conhece aqui em DVD como formato letterbox. Isso aqui vai ser escondido, tá? Tarjas pretas. Qual que é o problema? Bom, aí essa cópia vai ser feita desse jeito e essa cópia vai para ser distribuída para os cinemas. E vai para o projetor, e o projetor também usando uma lente esférica sem deformação de imagem, uma lente que mantém a imagem como ela está registrada no filme, e vai projetar apenas a janela. O projetor vai usar uma janelinha, que é uma plaquinha, né, com uma obstrução no meio. Perdão, ela obstrui a passagem da luz e tem uma janela só no meio, que permite passar só a área desejada. Qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte: percebam que
eu deixei 1/4 do filme aqui sem usar e 1/4 da altura aqui sem usar. Se eu somar essas duas partes, metade da área do negativo, da cópia está sendo desaproveitada. Ou seja, eu estou jogando fora metade da definição que eu podia estar usando para registrar a imagem. Lembra que eu falei lá no começo? Quanto maior a área de negativo, mais grãos. E quanto mais grãos, melhor a definição da imagem. Ou seja, é como na imagem digital. Quanto maior a área, mais pixels. Quanto mais pixels, melhor a imagem. E quanto mais pixels e quanto mais grãos naquela mesma área, mais eu consigo ampliar a imagem sem que esses grãos apareçam. Por quê? Aqui a imagem, os grãos estão grandes em relação ao tamanho da imagem, ao tamanho total da imagem. Porque eu registrei em uma área pequena de negativo. Então o grão fica grande em relação ao tamanho da imagem. Eu estou falando assim, mas é lógico que o grão é muito menor do que eu estou desenhando aqui. Então, lá na hora de ampliar isso aqui para passar na tela, esses grãos vão ampliar grandão também. Vão aparecer junto. Esses grãos que estão grandão. Vai aparecer lá na tela. E a mesma coisa vai acontecer na transferência para o Blu-ray. Vamos lá. Como é que se faz agora a captura, a filmagem de imagem visando o formato widescreen usando lentes anamórficas? Mais uma vez nós temos aqui a cena, o nosso ator, o sol redondinho. Mais uma vez estamos usando o negativo 35mm na câmera de filmagem. Então nós temos aqui o mesmo problema. Nós queremos um formato final widescreen, mas um negativo que tem área de registro quadrada, 4x3. O que a lente anamórfica faz é o seguinte. Ela permite que o diretor e o cinegrafista, o diretor de fotografia, já enquadrem a imagem apenas na área desejada. Na área que ele pretende que seja a área exibida no formato final do filme. Agora, como é que se faz isso, sendo que o negativo é quadrado? O que a lente anamórfica faz é mudar a proporção da imagem que ela está captando. Ela vai expandir isso aqui na vertical. Vai expandir na vertical. E dessa forma, essa imagem que está nesse miolo vai preencher toda a altura do negativo. E ela vai ficar deformada. Repare que aqui o ator que é gordinho e o sol que é redondo ficaram ovais. A casa ficou achatadinha. Agora, isso não tem nenhum problema? Veja bem. Está expandindo na horizontal, não está expandindo. Não vai... Aqui você pode expandir o quanto você quiser, porque você está expandindo uma imagem que é apenas luz. Isso aqui é um mundo real. Isso aqui não tem grão para você expandir e aumentar junto o tamanho do grão. Você está aumentando aqui, na captação, a lente está deformando uma imagem que é captada a partir do mundo real. Portanto, você não está expandindo o grão. Ao contrário, você está pegando uma área de imagem e usando mais resolução para gravar essa imagem, para registrar essa imagem. Portanto, o grão fica menor em relação ao tamanho total da imagem. Se os grãos ficam menores em relação ao tamanho total da imagem, você tem menos visualização desses grãos, mais definição de imagem. A cópia vai ser feita exatamente da mesma forma que está no negativo. No laboratório, eles vão apenas reproduzir, transformar isso aqui, que está no negativo, numa cor negativa, que não é isso aqui está na cor normal, Mas eles vão transformar isso num positivo e vai desse jeito para a câmera. E para o projetor de cinema, que por sua vez também vai estar equipado com uma lente anamórfica para fazer o quê? Para reexpandir essa imagem na horizontal, para preencher a tela. Tá certo? Para reexpandir de forma que devolva ao formato 2.35x1, que era o formato que estava lá na hora da captação da imagem. Tá? Qual que então é a vantagem aqui? Mais uma vez eu ocupo toda a área de registro. Toda a área de registro está sendo aproveitada para gravar a imagem. Portanto, mais grãos e a imagem maior em relação ao tamanho do grão. Porque tem mais grãos. É como se fosse numa imagem digital eu tivesse mais pixels para formar a mesma imagem. Portanto, na exibição final da imagem, esses grãos estão menores em relação ao tamanho da imagem. Serão menos visíveis, melhor qualidade. Por isso que filmes rodados desde o princípio em anamórfico proporcionam melhor transferência, não apenas melhor exibição no cinema, como também melhor qualidade para transferência para Blu-ray. Aqui não é projeção, é projeção, claro.
Bom, mas eu ainda não falei o pior da festa. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que realmente a lambança fica feia, onde é que a porca torce o rabo. Alguns diretores e alguns estúdios também, aí já não é nem tanto questão do diretor, mas também do estúdio, né, e dos laboratórios, fazem o seguinte. Eu estou chamando de esférico B, mas não há nenhuma mudança na forma de filmagem aqui, tá? A alteração agora do sistema que eu vou explicar é feito no laboratório. Da mesma forma que no esférico tradicional, usa uma lente que não deforma, capta a imagem, registra na área 4x3, sem deformação, não widescreen. E aí isso aqui vai para o laboratório. E lá para fazer as cópias. E lá no laboratório eles vão fazer o quê? Eles vão pegar esse negativo, delimitar a área de extração, igual faz lá no outro, no anamórfico para cópia não anamórfica, perdão, igual faz no esférico anterior que eu falei, delimita a área de extração. E ao invés de mascarar em cima e embaixo, eles vão expandir essa imagem para cima e expandir a imagem para baixo. Para quê? Para fazer uma cópia anamórfica a partir de um negativo não anamórfico. E faz uma cópia anamórfica que vai rodar no projetor de cinema também com lente anamórfica para voltar para o formato original. Qual que é o problema que o negócio azeda aqui? Azeda pelo seguinte: você já tem uma área de extração pequena, com pouca, né, usando pouca área de definição do negativo, pouca área de registro de imagem, definição desperdiçada. Não bastasse isso, você pega o grão que está pequenininho aqui e você espicha o tamanho do grão na vertical. Você espicha o tamanho desse grão. Então o grão que estava redondinho, quietinho aqui, ele fica oval. Eu estou exagerando o tamanho, tá? Não é esse tamanho, estou ilustrando apenas. Esse grão fica oval, espichado na vertical, na imagem. E o que é que acontece? Não para por aí a lambança. Isso vai para o cinema e vai ter que, no projetor, vai ter que ter uma lente anamórfica para devolver isso aqui para a proporção correta, para exibir em 2.35 por 1. E para o João Gordinho, Zé Gordinho aqui, voltar. E aí o que acontece? Esse grão, que era pequeno, que já foi espichado aqui na vertical, então ele iria aparecer compridinho aqui. Com a lente anamórfica para devolver para o formato original, ele que estava compridinho vai deformar, expandir também na horizontal. Ele que estava um ovalzinho vai ficar redondinho. Não desse tamanho, viu, gente? E assim, todos os grãos do tamanho da imagem vão sofrer duas ampliações. Uma ampliação no tamanho do grão do negativo para a cópia e uma outra ampliação na hora da exibição. Ou então na hora da transferência para Blu-ray. BD, né, analfabeto? Não é BR. Para Blu-ray. Porque na hora de transferir para o Blu-ray, de novo eu tenho que devolver para o formato original. Mesmo que o Blu-ray venha gravado em anamórfico, na hora de você rodar esse Blu-ray, o aparelho vai espichar a imagem na horizontal. Ou seja, a mesma coisa que acontece no projetor de cinema, de reexpansão de uma segunda expansão no tamanho do grão, vai acontecer também no seu. Então, a gente vê que esse é um dos piores processos, que gera a pior imagem no cinema e também uma das piores transferências para Blu-ray. Eu dou um picolé para quem adivinhar qual filme teve a transferência, foi filmado, aliás, nesse formato, e teve a transferência feita desse jeito, e foi desse jeito para Blu-ray. É um dos filmes com a transferência mais problemática dos últimos tempos. Adivinhou quem disse? Gladiador. E aí vem aquele problema, né? Para resolver o problema dos grãos exagerados, Digital Noise Reduction. E depois, como o Digital Noise Reduction limpa os detalhes, não apenas os grãos, limpa também os detalhes da imagem, metem Edge Enhance. E aí, né, não preciso falar mais nada. O que se a porca já torceu o rabo, agora ela morreu afogada no chiqueiro, né?
É isso aí, galera. Por hoje é só. Desculpem a correria, o tempo do YouTube é curto. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa a gente vai trocando ideia aí pelas comunidades. Um abraço.